E aí, pessoas, alô, sexto ano. Ó, eu tô gravando esse vídeo aqui relativo ao segundo conteúdo da gente, tá? Ele será exibido para vocês no final da aula, porque o objetivo do dia de hoje, como a gente já tinha combinado, é vocês fazerem aquela tarefa que foi colocada na semana passada. Então, no fim do dia, a gente vai ter esse slide que eu estou abrindo aqui agora, tá? E a gente vai ter também o conteúdo desse material, que é um texto que vocês deverão entregar na próxima segunda, tá bom? Então, isso aqui que vocês assistirem hoje é apenas a aula de hoje para a semana que vem. Fechado? Bom, deixa eu diminuir aqui minha carinha. Bom, a gente viu semana passada o universo. Hoje, a gente fala especificamente sobre o planeta Terra. A gente falou do sistema solar, dos planetas. Então, a gente vai falar especificamente sobre o planeta Terra, tá? Então, nessa ilustração aí, eu estou querendo demonstrar para vocês que o planeta Terra é o terceiro planeta em distância do Sol. Né? Ele está no sistema solar na terceira posição em relação ao Sol. Então, planeta mais próximo, Mercúrio. Depois vem Vênus. Depois vem quem? Planeta Terra. Supostamente é o planeta onde a gente encontra o único planeta em que é possível existir vida. Por que eu digo supostamente? Porque os cientistas ainda não conseguiram chegar em outros planetas, nas outras luas dos outros planetas do sistema solar, para verificar se seria ou não possível existir vida. Se a gente analisar o planeta como um todo, é melhor a gente separar por partes para poder explicar melhor cada uma delas, tá? Então existe o planeta, existe uma camada de ar que envolve nosso planeta, que é a atmosfera. Depois a gente pode falar de toda a água do planeta, que é muita água. Quando a gente for falar sobre água especificamente, eu vou dizer mais ou menos quanto é que é. É muita água revestindo o nosso planeta. Agora sim, de água para a gente consumir realmente é uma quantidade bem pequena. Então, recapitulando, camada de gases que existe em volta do planeta é a nossa atmosfera. Conjunto de toda a água que existe no nosso planeta, a nossa hidrosfera, representada em sua maior parte pelos oceanos, tá bom? Já internamente, a gente pode falar que a Terra é organizada em camadas, porque a gente vê constituições diferentes. Então vamos imaginar, tirando o formato, é claro, vamos imaginar uma manga. Então, aquilo que é a casca da manga seria como se fosse a crosta terrestre. A camada mais intermediária, que seria a parte gostosa da manga, seria o manto. Não adianta dizer que manga não é gostoso, não, viu? É que vai do gosto de cada um. E a parte interna, o núcleo, seria como se fosse o caroço da manga. Agora imagine uma manga redonda, tá bom? Não imagine uma manga daquele formato irregular que ela tem, não. E essa ilustraçãozinha pequena é essa daí que eu estou abrindo agora. Se a gente pudesse descascar o planeta Terra, a gente veria uma imagem parecida com isso. Vale lembrar que essa imagem ela está colocando assim umas cores, uma separação muito exata, que na natureza mesmo a gente sabe que não é assim. É a mesma coisa de estudar o corpo humano, que tem os órgãos por partes separados e não é colorido do jeito que a gente vê nos desenhos não, tá bom? Nas ilustrações não. Bom, quando a gente vai falar dos movimentos que a Terra realiza, então a gente tem que falar que esses movimentos interferem nos dias e nas noites, que é o movimento de rotação, e esses movimentos também interferem nas estações do ano, que é o movimento da translação. Então, a Terra gira em torno dela própria todo dia, aproximadamente 24 horas, vocês estão vendo aí que é quase 24 horas, tá? É o movimento de rotação. E o movimento de translação é ao redor do Sol, de acordo com essa ilustração um pouquinho mais detalhada, ok? Continuando, a gente precisa entender que influência existe entre o movimento de translação, ou seja, em volta do Sol, com as estações do ano. Para isso, eu vou pegar aqui meu planeta imaginário. Observem o seguinte, imagine que isso aqui é o planeta Terra. Para ele ficar mais semelhante, eu vou deixá-lo nessa posição aqui. Assim. Por quê?
porque eu tenho... Opa, não é esse traço não. Cadê? Esse aqui. Vamos fazer assim, deixa eu ver. Pronto, nessa posição é melhor. Agora sim. Tá vendo esse traço aqui no meio? Ele está separando a parte de cima da parte de baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho essa imagem para vocês compreenderem melhor. Vamos supor que essa área é uma linha imaginária que está dividindo a parte de cima, a parte de baixo. A parte de cima eu vou chamar de hemisfério norte. É onde está os planetas do hemisfério norte. Os planetas, ó. Os países do hemisfério norte. Estados Unidos, a Europa como um todo, está no hemisfério norte. No hemisfério sul tem a Austrália, que no caso é o continente da Oceania, tem a maior parte do Brasil, do continente, o nome já diz, América do Sul, a maior parte dele está abaixo dessa linha do Equador aqui. Imagine que isso aqui é o planeta Terra, tá? Agora imagine que o Sol está desse lado de cá, o Sol está para lá, tá bom? O Sol está aqui. Então, o Sol está iluminando o planeta nessa direção. Vamos supor, tá, que a parte onde minha mão alcança, daqui para lá, é justamente a parte que recebe iluminação do Sol. E essa parte que minha mão não alcança, daqui para lá, é a parte que não está recebendo iluminação do Sol. Seria mais ou menos daqui para cá dia, daqui para cá noite. A Terra girando, né, fazendo esse movimento, toda essa parte para cá recebe luz solar, a parte para cá não recebe. Só que o que é que acontece, gente? O planeta não está nessa posição. Observe a ilustração que está aí de lado. O planeta está assim, ó. Então ele gira nessa posição aqui, ó. De modo que essa área, que é a parte de cima do planeta, eu não sei porque que a gente chama a parte de cima, né? Em relação ao quê? O universo. Qual é a parte de cima do universo? Não sei. Mas, ó, essa parte aqui, o Polo Norte, essa parte aqui, ó. Observe que se eu girar nessa posição, o Polo Norte, que é esse pito aqui da bola, olha, eu girando nessa posição, ó, minha mão nunca encosta nele. Sabe o que significa? Que em determinados períodos do ano, o Polo Norte simplesmente não recebe a luz solar direta. Seria mais ou menos assim. De acordo com essa ilustração que está aí ao lado. Se você observar na ilustração ao lado, deixa eu diminuir a minha carinha aqui. Eita, passei. Aqui, ó. Essa parte aqui do Polo Norte, onde está a minha cara, ela simplesmente não recebe a luz solar nessa posição. Isso demora meses, tá? Meses dessa região sem receber a luz solar direta. Em outro ponto, em outra parte do ano, acontece o inverso. Então, se o planeta girar nessa posição, o Polo Norte sempre vai pegar a energia do Sol. Então, quando o planeta está nessa inclinação virado para cá, em relação ao Sol, a gente tem o verão na Europa, no Polo Norte, na parte de cima, nos Estados Unidos. E quando tem essa ilustração aí de lado, deixa eu diminuir a minha carinha de novo, significa dizer que a parte de baixo dessa imagem está recebendo mais Sol à medida que o planeta está girando. Então, dessa maneira, de acordo com esse desenho, está sendo verão no hemisfério sul. Verão para a gente, inverno lá em cima. Aí o planeta está nessa posição, com o eixo assim. Né? Observe a ilustração que está ao lado. Se for o contrário, aí desse jeito aqui vai ser verão lá no hemisfério norte e inverno aqui para a gente. A diferença é que o inverno daqui para a gente não tem gelo, né? É mais chuva, mais chuva. Deu para entender mais ou menos, gente? Presta atenção, basta você compreender que o planeta Terra fica inclinado em relação a essa exposição aos raios solares, tá bom? Aí quanto mais receber raio solar, mais quente vai ser. Né? Nessa época do ano a gente não sente muito isso, é mais depois de setembro. Setembro em diante o negócio começa a esquentar. Ah, professor, mas tá quente. Sim, mas em setembro vai ficar mais quente ainda. Continuando, aí a gente vai falar da Lua especificamente, né? Deu uma distorcida aí no formato dela, mas ela é esférica, né? E também a gente tem que analisar que ela realiza movimentos também. A gente vai falar sobre isso depois. Ela é menor do que o planeta Terra,
Consequentemente, a gravidade dela é menor. Quanto maior o corpo, maior a gravidade. Imagina a gravidade de Júpiter. Deve ser muita, né? O núcleo, subentende-se que ele é rico em ferro. E na crosta ou na superfície lunar encontram-se esses outros elementos aí. Tá? Vale lembrar que os cientistas deduzem isso, mas é praticamente certo por questões de estudos muito detalhados. Ok? Bom, aí eu tenho uma ilustração, também ficou meio distorcida, né? A Terra está parecendo um ovo aí também, mas é só para fazer uma comparação entre Terra e Lua. Mas aí também está fora de proporção, tá bom? Movimentos da Lua. A Lua também realiza movimentos. É bom que fique claro isso também. Então, ó, os movimentos da Lua. Rotação, ela gira em torno dela própria, tá? Movimento de translação, porque ela gira em torno do planeta Terra, tá? Então, gente, translação é girar em torno de alguma coisa, ó, tá? Mas também tem um movimento chamado de revolução. Esqueçam a etimologia do nome. Revolução também significa outras coisas, mas aqui significa o movimento da Lua em torno do Sol. Peraí, a Lua gira em torno do Sol? Gente, ela acompanha a Terra, certo? Se a Terra vai girar em torno do Sol, vamos fazer de conta que o Sol é a minha cabeça, que é grande, né? Aí, ó. Se a Terra faz esse movimento e a Lua gira em torno da Terra, é óbvio que eu não vou conseguir fazer aqui, né? Mas é óbvio que ela também vai girar em torno do Sol, tá? Ela vai fazendo a curva em torno da Terra e vai girar em torno do Sol também. Por isso que a gente chama esse movimento de movimento de revolução. Deu para entender? Rotação em torno do próprio eixo, translação em torno da Terra e revolução em volta do Sol. Fechou? Aí, quando a gente vai para o livro para entender que esse movimento da Lua em torno do planeta Terra, ela resulta na Lua cheia, na Lua nova, na Lua crescente e na Lua minguante. Eu nunca entendi esse desenho, porque eu sempre pensava o seguinte, peraí, de acordo com esse desenho aí, quando é Lua nova, significa que a Lua está entre o Sol e a Terra. Tipo, fazendo sombra. Aí eu ficava olhando para cima durante o dia, eu da minha terceira série, segunda série, eu ficava olhando para cima e ficava procurando o Sol e a Lua, que seria uma mancha preta no céu, como se fosse um eclipse. Isso aí seria um desenho de um eclipse. Mas sabe o que é que acontece, gente? É porque na Lua nova, a Lua não fica na frente do Sol em relação a gente, não. Eu achei uma ilustração na internet que é mais parecida, é mais ou menos isso, ó. Se você olhar direitinho, fazendo de conta que essa Lua, essa bola que está aí nesse bambolê, ela vai girar em torno da Terra, que seria essa imagem colorida, sem nunca fazer sombra para o Sol, tá? É como se fosse assim, imagine mais uma vez que o meu rosto aqui seria o Sol. Aqui está a Terra. Então a Lua não está fazendo isso não. A Terra está mais para baixo e a Lua está fazendo isso, ó. Então em nenhum momento está rolando uma sombra, um atrapalho entre o Sol, que seria eu, a Lua, que seria essa bolinha de tênis, de frescobol, e essa aqui, ok? Então, é como se fosse isso, ó, mais para baixo, girando aqui, ó. Certo? Então, isso faz com que a gente consiga perceber mais ou menos. Aquele desenho anterior fica meio estranho de se perceber, mas esse eu acho que fica mais claro para vocês entenderem que a Lua ela funciona como se fosse um espelho. Se você vê a Lua brilhante ali, lembra, o Sol está lá para baixo, refletindo naquele espelho e aquela luz vem para a gente, tá bom? Sempre analisar por essa perspectiva. Vamos analisar essa ilustração que está aí, por exemplo. A iluminação está para vocês aí nessa perspectiva, então imagine que a lanterna, no meu caso está aqui, né? Então a lanterna ou a luz do sol está vindo nessa direção. Mas eu estou do lado de cá, que é de noite, e não estou percebendo a lanterna, mas eu estou percebendo a lua. E assim a gente consegue compreender melhor. Então, recapitulando as fases da lua, nova, crescente,
cheia e minguante. Você olhando para uma imagem dessa fica difícil você saber se é crescente ou se é minguante. Se ela está aumentando ou se ela está diminuindo. Você vai saber de acordo com a lua que veio antes. Né? Se a lua antes foi cheia, significa que ela está diminuindo. Ok? E é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer nessa ilustração aí. Tá claro, gente, as fases da lua, que são 4. Bom, finalmente a relação que existe entre a órbita da lua, né, o movimento da lua em relação às marés. Então, a lua, ela sim, tem uma capacidade de atrair água para ela. Você já deve ter brincado com aquelas bolas de aniversário cheias d'água, não já? Quando você joga ela para cima, ela sai com um movimento irregular. Ela não sai redondinha, bonitinha, não. O que eu estou querendo dizer é que se você pegar, imagine que isso aqui é uma bola de aniversário cheia d'água. Ela já ia estar meio que deformada na minha mão. Eu teria que segurar assim para ficar mais ou menos arredondada. Se eu arrumasse um jeito de puxar ela para cá, ela ia ficar igual a ilustração de baixo aí. Mas na hora que eu puxo ela para cá, ela fica oval. E se ela fica oval, é como se ela crescesse para o lado de cá também. Então, nesses pontos onde ela está puxando, seria aquilo que a gente chama de maré alta. E nesses pontos de cima e de baixo mais achatados, seria maré baixa. Vale lembrar que o Sol também exerce força magnética sobre o planeta Terra ou gravitacional sobre o planeta Terra. Então a maré ela vai ser mais alta quando coincidir de juntar a maré, a posição da Lua em relação ao Sol, tá? As duas puxando para o mesmo lado. Não estou dizendo que veja só, eu sou o Sol, isso aqui é a Lua e aqui é a Terra. Não é essa posição, que isso aqui seria o eclipse, é essa posição. A Lua puxando para cá, o Sol puxando para cá a água do planeta. Aí a gente tem as maiores marés do ano, tá? Quando a Lua está mais ou menos nessa posição em relação ao Sol. Então, eu estou querendo demonstrar nessa ilustração justamente essas fases da Lua e a atração magnética que ela tem em relação à água dos oceanos. Gente, vamos finalizar tudo isso aí. Ó, isso é um negócio tão mais ou menos assim regular, organizado, que dá para fazer até tabela sobre as marés altas e baixas. Tipo assim, um pescador sabe quando a maré está cheia ou está baixa. O cara do porto, ele também sabe quando a maré está cheia ou está baixa. O pessoal que trabalha com turismo, aquelas escunas nas praias bonitas para o pessoal visitar, sabe quando a maré está cheia, está baixa, sempre rola esse tipo de coisa. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que existe uma regularidade das marés, que a Lua faz sim, ou tem sim, uma influência sobre a maré, de acordo com essa ilustração aqui. Mas você não precisa entender que quando puxa mais para cá a maré vem, quando puxa mais para lá a maré vai. Não. Basta que vocês entendam que a Lua exerce influência sobre as marés e o Sol também, mas é mais a Lua. Vocês precisam entender que existem as fases da Lua e vocês precisam entender os movimentos que a Lua realiza em torno dela própria, em volta do planeta Terra e em volta do Sol. Ok? Pronto. Observem os slides. Prestem atenção que vai ter um texto. Esse texto vocês vão copiar mais. Vocês estão vendo pela hora que só vai dar tempo de me entregar isso na semana que vem. Semana que vem eu recebo os textos e a gente vai fazer uma atividade naquela hora sobre esse texto e sobre essa aula que eu acabei de dar. Fechado? Até a próxima. Essa demorou mais um pouquinho, quase 20 minutos. Mas é isso aí, para explicar melhor o assunto para vocês. Próxima aula a gente conversa.